Bom, continuando aqui com a nossa aula, vamos fazer agora um exemplo para praticar o que a gente viu na aula passada, falando de substâncias e misturas, certo? Então, exemplo aqui da UFG, vamos ver o seguinte. Os gráficos aqui 1 e 2, esquematizados a seguir, representam a variação de temperatura de dois sistemas distintos em função do tempo de aquecimento, mostrando as temperaturas em que ocorrem as transições de fase. Pela análise desses gráficos, é correto afirmar. Aí vem aí a afirmação 01, 02, 04, 08, 16 e 32. Vamos analisar cada uma delas e ver quais são corretas e quais não são. Então, deixa eu selecionar aqui o marcador. Afirmação 01. Para temperaturas inferiores a T1, podem coexistir duas fases em ambos os sistemas. Então, a gente olha aqui no gráfico, temperatura T1 aqui, em ambos os casos. Abaixo dessa temperatura, em qualquer um desses dois casos, você só vai ter a fase sólida. Não tem como existir duas fases, porque não é uma transição de fase. Transição de fase é aqui, ó, entre A e B, entre A e B aqui, entre C e D. Isso é uma transição de fase. Mas abaixo ou acima desses dois pontos aqui, você já tem uma fase específica. Nesse caso aqui, abaixo de T1, a gente vai ter obrigatoriamente fase sólida, portanto, só uma única fase. Então, a afirmação 01 aqui vai estar incorreta. Então, vamos deixar sem marcar, vamos marcar apenas as corretas. Vamos ver a afirmação 2. No sistema 2, então aqui nesse gráfico, exclusivamente, existe uma fase sólida no ponto A aqui, correto, até aí tudo bem, uma fase sólida, a temperatura T1, beleza, estamos aqui na temperatura T1. Enquanto no ponto B, aqui do lado, existe uma fase líquida na mesma temperatura. Então veja só, aqui nós temos a transição da fase sólida para a fase líquida. Então, naturalmente, entre o ponto A e o ponto B nós temos uma mistura de sólido e líquido. Então, aí a afirmação está correta. E essa mistura de fases aqui, sólido e líquido, ela está na mesma temperatura. Veja, eu tenho uma substância e, portanto, em substâncias, a temperatura de transição de fase é constante. Obviamente, entre A e B, nós vamos ter a mesma temperatura. Aqui, ó, T1 entre o intervalo de tempo aqui. Então, se pode existir uma fase sólida no A e uma fase líquida no B, claro que pode, neste caso, então está correto. Vamos marcar aqui, afirmação 02, correto. Certo? Vamos agora para a afirmação 04. No sistema 2, ainda aqui no sistema 2, só ocorre duas fases, as temperaturas T1 e T2. Então, eu tenho aqui temperatura T1, tenho aqui temperatura T2. Então, só vai ocorrer duas fases. Está correto. Veja. Na temperatura T1 eu tenho uma fase, na temperatura T2 eu tenho outra fase. Então, também está correto aqui. Afirmação 08. Representam as transições de fase que podem ocorrer em um sistema que contém duas substâncias, pelo menos. Então, eu estou tratando aqui, ele não especificou qual gráfico, então eu vou considerar que sejam os dois. Ele fala que representa a transição de fase que podem ocorrer num sistema que contém duas substâncias, pelo menos. Aqui eu tenho duas substâncias, mas aqui eu só tenho uma. É uma substância pura, aqui é uma mistura. Então, se fosse tratando apenas do gráfico 1, essa afirmação estaria correta, mas eu estou tratando dos dois, então essa afirmação está incorreta, então eu não vou marcá-la aqui. A afirmação 16. No ponto B, aqui, e no ponto C,
e entre ambos no sistema 2, ponto B, sistema 2 aqui, ponto B no ponto C, entre ambos esses pontos aí no sistema 2, existe uma única fase líquida. Então aqui, ó, tá correto, só tem uma fase líquida. Depois que ocorre a transição ali do ponto B para entre o C. Então, marcar aqui correto. E a última 32 está falando aí, acima do ponto D, há uma única fase de vapor em aquecimento em ambos os sistemas. Se a gente olhar aqui acima de D, nos dois casos a gente vai ter vapor depois do D. Passou daqui é vapor, passou daqui é vapor. Então, essa afirmação também está certa, está tudo correto aqui. Então, nessa questão nós temos apenas a afirmação 1 e a 8 como incorreta e o restante está certo. Está respondido aí, vamos passar para próximo tema. Então vamos falar agora das fases de um material. Cada fase de um material, aqui no encarte, é identificada pela aparência uniforme e pelas propriedades constantes em toda a sua extensão. Então, numa mistura, a gente pode ter que classificá-la dependendo da quantidade de fases que ela vai ter. Nós temos dois tipos de mistura, homogênea e heterogênea. Primeiro vamos tratar de mistura homogênea. Então, é toda mistura que apresenta uma única fase. Por exemplo, aqui do lado, ó, aparentemente nós temos uma solução de sulfato de cobre, que é azul. Ou alguma outra qualquer coisa, não está especificando se é sulfato de cobre, mas parece, por ser azul. Mas pode ser qualquer coisa, qualquer corante, qualquer substância que dê coloração azul. Então isso é uma mistura, não sei exatamente o que tem aqui. Eu sei que não tem só água. Ou nem sei exatamente se é exatamente água, pode ser outra coisa. Então eu não consigo identificar mais de uma fase, portanto isso é uma mistura homogênea. Então as misturas homogêneas são chamadas de soluções. Então, água de torneira, vinagre, ar, álcool hidratado, gasolina, soro caseiro, ligas metálicas, tudo isso são misturas homogêneas. Tudo isso a gente conhece no nosso dia a dia, usa muitas delas e podem ser aplicadas para diversas necessidades da gente. Por exemplo, vinagre, normalmente usado na salada, álcool está sendo muito utilizado atualmente para desinfecção, limpeza, gasolina como combustível, tudo isso são misturas homogêneas. Tem mais de um composto ali, mas a gente não consegue identificar. A gente só vê uma fase. A olho nu é possível ver apenas uma fase. Então vamos agora para misturas heterogêneas. Heterogênea, hétero quer dizer diferente, homo quer dizer igual. Então, heterogênea quer dizer que nós temos uma mistura com mais de uma fase, ou seja, duas ou mais. Então, nesse caso aqui nós temos água e óleo. Então, água e óleo correspondem numa mistura heterogênea, porque eu consigo identificar aqui pelo menos duas fases. Né? Visivelmente, olho nu, a gente consegue perceber facilmente. Então, água e óleo, areia, madeira, leite, a gente consegue separar as fases. Então, tudo isso são misturas heterogêneas. Então, a diferença simples aqui, ó, entre homogênea, que a gente não consegue diferenciar as fases, para heterogênea, que a gente consegue separar aqui facilmente. Tratando de misturas homogêneas e heterogêneas, e de substâncias e misturas, vamos ver essa questão aqui da Unicap, para exercitar esse ponto aí. Então, vamos ver o seguinte. As seguintes afirmativas referem-se a substâncias e misturas. Assinale a coluna 1 para correto e a 2 para errado. Então, vamos lá. A afirmativa 0. A água do mar é uma substância. Então, se a gente parar para pensar, qual a característica principal da água do mar? Ser salgada. Pelo fato dela ser salgada, quer dizer que não é só água, porque a água não deve ter gosto. A água pura não tem gosto. Então, se ela está salgada, é porque tem alguma coisa a mais ali do que a água.
Portanto, ela não é só uma substância, ela é uma mistura. Se ela é uma mistura, essa afirmação está errada. Ok? Vamos para a afirmação 1. O bronze, que é uma liga de cobre e estanho, é uma mistura. Se é uma liga de dois metais, né, cobre e estanho, obviamente é uma mistura. Né? Você tem dois tipos de metais aqui. Então, está correta essa afirmação. Vamos marcar como correto aqui. Afirmação 2. O etanol é uma substância. Sim, o etanol é uma substância. A menos que seja álcool hidratado, vai ser uma mistura, mas ele puro é uma substância. O oxigênio é uma mistura. Errado, o oxigênio é um gás que é uma substância. Então, nós não podemos tratar ele como uma mistura. Então, aqui está errado. E a afirmação 4 também trata de gases. O ar atmosférico, né, é praticamente uma mistura de oxigênio e nitrogênio. Sim, os meros componentes do ar são esses dois gases, então, naturalmente, isso é uma mistura. Então, essa afirmação está correta. Então, nós temos aí 0 e 3 errado, 1, 2 e 4 correto. Na próxima aula, a gente vai tratar de separação de mistura. Agora que a gente já sabe que são substâncias e que são misturas, a gente vai ver algumas aplicações e como fazer separação de misturas quando nós precisamos, ok? Por essa aula é só.